Bem-vindos à Rede Vale do Minho. Deixe-nos contar-nos o que Deus fez por nós nesse ano aqui na nossa região. De facto é um privilégio e hoje, sendo um culto em que queremos lembrar, celebrar também de uma forma especial e envolver-nos em missões nacionais, vamos ao longo do nosso tempo que vamos estar juntos também ver alguns testemunhos. Já vimos o primeiro do pastor Carlos Martins, da sua família lá no Minho, mas vamos poder ouvir mais algumas notícias daquilo que Deus está a fazer em diversos pontos do nosso país no que diz respeito a missões nacionais e nas quais nós estamos, nos casos mais diretamente envolvidos, como é o caso do Minho, com o pastor Carlos Martins, noutros também envolvidos por via da cooperação com a Convenção Batista Portuguesa, para a qual nós queremos também nos envolver hoje, entregando a nossa oferta de missões nacionais. Então, dando continuidade ao nosso tempo de celebração, nós vamos escutar o nosso prelúdio e vamos assim dar continuidade ao nosso tempo.
amados, Jesus está vivo. Aleluia. Ele merece toda a honra e toda a glória. O que acabámos de ouvir neste prelúdio é exatamente isso. Jesus merece toda a nossa adoração. E por isso podemos-lo fazer aqui juntos, de facto é um privilégio e uma alegria, mas a nossa adoração vai muito além daquilo que acontece aqui ao domingo. Mas creio que esta pandemia, cada vez se há uma coisa que nos está a ensinar, é que a nossa comunhão, a nossa adoração comunitária faz todo o sentido e é-nos tão, tão necessária, não é? Quando nos vamos encontrando aqui ao domingo e vamos chegando, aquele controle que temos que ter para não dar abraços e beijos é de facto muito grande e muito incómodo, mas queremos saudar com um abraço muito fraterno nesta manhã, porque queremos também juntos então celebrar e honrar este Jesus que merece toda a honra e toda a nossa adoração. É bom podermos desfrutar deste tempo. Nesta circunstância, provavelmente, o nosso querido irmão Fernando José no próximo domingo já não estará, porque provavelmente regressará à família de lá do outro lado. Por favor, se isso acontecer e não nos vimos no próximo domingo, um forte abraço para a Mabel, para as crianças, para a vossa vida, que o Senhor vos abençoe e guarde. E é uma alegria podermos estar juntos neste tempo que o Senhor nos providenciou. Amados, reafirmar e relembrar as nossas recomendações. De facto, estamos num tempo em que houve alterações no estado de emergência no nosso país. Na prática, não influencia absolutamente em nada as nossas atividades. Mesmo no próximo domingo, quando o nosso Conselho já estiver mais confinado, as consequências práticas têm só a ver a partir das 13 horas. Portanto, querendo o Senhor, a essa hora já estaremos em casa. Portanto, as atividades da Igreja vão-se mantendo, vão-se poder manter com o calendário que está previsto e já programado. Naturalmente, vamos continuar a procurar ter o maior cuidado no nosso tempo juntos, para que, de facto, possamos fazer também em segurança. Apesar do investimento que fazemos, naturalmente precisamos de continuar a ter os nossos cuidados neste tempo que estamos juntos. E também por causa de tudo isto, lembrar os recursos que o Senhor tem preparado para nós no que diz respeito ao podermos viver igreja nestes tempos difíceis. Temos os nossos cultos presenciais, tanto ao domingo como à quarta-feira. Procuramos nas nossas redes sociais estar o mais próximo possível. Se alguém precisar de ajuda para fazer essa conexão, por favor, peça-nos. Nós procuraremos ajudar. E também dizer aos irmãos, que espero que não seja necessário dizer, mas o meu telefone continua absolutamente e totalmente disponível para qualquer coisa que seja necessário. O pastor da igreja está sempre disponível para aquilo que os irmãos acharem necessário. Por favor, não deixem de contactar, de pedir, de falar, de partilhar também no que diz respeito a assuntos de oração. Não deixem de o fazer. Queremos continuar a fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para sermos igreja e a experimentar todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Hoje, numa experiência piloto, os nossos jovens e adolescentes juntaram-se às 10 horas. Isto normalmente não seria notícia, a não ser que já há tantos meses que isso não acontecia. E, portanto, se depois se confirmar, os jovens vão partilhando a informação, mas se tudo se confirmar, às 10 horas, então ao domingo, vão estar aqui juntos, alguns via tecnologia, não é? Os que estão mais longe podem usar, e já foi usada a tecnologia. Os que podem estar, vamos procurar, mas estar juntos. Mas eles vão partilhando essa informação entre eles e, portanto, não deixem de aproveitar esta oportunidade de estarem juntos. E vamos também continuar, porque é absolutamente essencial, continuar a cuidar-nos em oração, procurando em todas as coisas sermos parte da vida uns dos outros. E para isso também precisamos de partilhar. Os irmãos, por favor, partilhem assuntos de oração, para que nós possamos estar juntos, unidos e a cuidar-nos uns dos outros em oração. O irmão Silvério, partilhei com os irmãos, teve uma pequena intervenção esta semana, mas já está recuperado. Ele, entretanto, veio com a irmã Carla lá
de Vagos, creio que é Vagos, mas teve que regressar porque a pequenina passou mal e, portanto, o irmão Silvério voltou para trás para levar a família novamente, porque a pequenina não passou bem. Mas vamos lembrar também esta família com as nossas orações e, naturalmente, continuar a entregar aos cuidados do Pai as nossas vidas, naquilo que são as necessidades que nós temos do Senhor intervir. Hoje, particularmente, também pensando que estamos a envolver-nos de uma forma prática, é verdade, mas intencional em missões. E hoje é só mais oportunidade para podermos falar, relembrar e envolver-nos neste projeto que é sermos também parte da missão. E para tudo isso, precisamos realmente então de depender em oração. E vamos fazê-lo nesta hora. Eu vou pedir que os irmãos possam ficar de pé. Vamos continuar o nosso tempo de adoração ao Senhor em oração e pedir que Ele, em todas as coisas, tenha o primeiro lugar, seja honrado nas nossas vidas. E a pedir ao irmão Carlos Viegas, por favor, para nos dirigir em oração neste momento. Vamos orar, amados. Pai Santo, nós te agradecemos estes momentos, este dia que nos traz, para nos podermos reunir aqui na tua casa, Senhor, com um propósito firme e sincero de estar tudo, de te dar louvor, de te honrar. Pai Santo, te agradecemos por estes momentos. Pedimos a tua bênção para cada filho teu que fizemos, para cada coração que está aqui nesta manhã, Senhor. Possa sentir esta alegria de se reunir, de estar em comunhão contigo, Senhor. Obrigado. Pai Santo, e uns com os outros. Pai Santo, te agradecemos pelas bênçãos que nos tens concedido. E imploramos que continues a estar com o teu povo, com cada um de nós, Senhor, nestes momentos de dificuldades. Pai Santo, que tu possas ser o guia, o orientador e o protetor. Pai Santo, nós queremos abrigar-nos debaixo das tuas asas. Pai Santo, rogamos a tua bênção para o trabalho que é desenvolvido nesta manhã pelas tuas igrejas. Sim, queridos. E te louvamos, Senhor, pelo teu povo, aquele povo que um dia vai estar contigo lá no céu. Obrigado, querido. Aleluia. Pai Santo, nós te pedimos por bênção para estes momentos e para pensarmos também, Senhor, em missões. Pai Santo, que tu possas ajudar-nos, possas, bendito Deus, abrir os nossos corações para ouvir a tua palavra e também para participar, Senhor, através da nossa contribuição. Estas bênçãos nós te imploramos no nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos continuar a nossa adoração e eu pedir ao grupo de louvor que venha dirigir-nos neste tempo de adoração ao Senhor. Bom dia. Queria muito que pudéssemos iniciar este tempo com uma leitura de 2 salmos, versículos de 2 salmos, Salmo 23 e Salmo 67, e diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios ao Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelicíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Queria que pudéssemos ler em uníssono estes versículos do Salmo 60, o que está a seguir, João. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos.
Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, Deus, louvem-te os povos todos. Amém? Aleluia, que assim seja, que possamos louvar todos, pelo menos aqui, e com certeza muitas igrejas em todo o mundo estão reunidas neste momento para louvar o nosso Deus também. E vamos louvar este Deus Criador, declarar que Ele é santo, santo, santo. Vamos cantar este coro que temos aprendido ao longo do mês, Deus do Universo.
vontade nesta manhã com as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Os irmãos podem sentar. Olá, queridos irmãos. Eu quero contar o que Deus tem feito aqui no Faial e em São Jorge também. É fácil e é tentador olharmos para as coisas que nós queríamos que estivessem a acontecer e não estão, em vez de prestar atenção ao que Deus está a fazer. Alguns de vós conhecem a dificuldade que o Evangelho tem em crescer nestas ilhas. É difícil, é lento, mas mesmo assim, queridos irmãos, Deus tem dado novas conversões. Pessoas têm chegado a uma maior maturidade cristã, espiritual. Temos tido a graça de ver pessoas a amarem mais a Deus e a conhecerem melhor a palavra do Senhor. Temos lutado, tanto aqui no Faial quanto em São Jorge, com uma série de dificuldades, desde recursos até pessoas, até conversões, até maledicência. Mas Deus tem feito sempre a sua obra. Pela graça de Deus, vamos alugar um espaço físico em São Jorge para podermos cultuar ao Senhor e convidar os jorgenses a conhecerem o Evangelho. Pela graça de Deus, temos um excelente relacionamento com o senhorio do espaço que já ouviu o Evangelho e estará presente no dia da inauguração, quando ela acontecer. Pela graça de Deus, temos 5 pessoas que ouvem o Evangelho ali naquela ilha. Deus tem trabalhado no Faial, em São Jorge, mas reconheço que, acima de tudo, tem trabalhado em nós. Num contexto em que já teríamos há muito desistido, vejo de forma muito clara a mão de Deus, sustentando a nossa vida, sustentando a nossa família nestes campos missionários. Toda a glória seja dada ao Senhor. É bom nós termos testemunhos destes de que, apesar das dificuldades, a obra continua a ser feita e nós podemos também, de alguma forma, contribuir para isso. Sendo o culto de missões nacionais, lembramos já que este Deus que nós adoramos, que nós anunciamos, é o Deus Criador, o Deus que é santo, que é maior do que tudo, a quem nós podemos recorrer e clamar. E eu lembrei-me deste hino que nós vamos cantar agora, que é um hino que normalmente nós cantamos no Natal, porque realmente tem uma mensagem de anunciar o nascimento de Jesus, mas nas restantes estrofes fala de toda a mensagem. Portanto, Jesus vem, Ele nasceu neste mundo como um homem, sendo Deus, Ele viveu aqui, morreu por nós para nos salvar e um dia vai voltar. E esta é a mensagem que nós temos para partilhar. E então fez-me todo o sentido, apesar de ser um hino que normalmente cantemos no Natal, fez-me todo o sentido hoje lembrar isto. Um dia de missões, em que lembramos missões nacionais, lembrarmos a mensagem que nós temos para partilhar. Lembrarmos que temos um Deus Criador e agora vamos lembrar que o nosso Jesus veio a este mundo e morreu para nos salvar. Então, vamos ficar de pé e cantar este hino. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz. Jesus, somos bem, escolheste.
ficar sentados. Nós estamos hoje a celebrar missões nacionais. Temos sempre uma dificuldade com esta celebração. Se nós fizermos do nosso envolvimento de missões nacionais um momento, mas missões nacionais não é um momento. Hoje é tempo para pensarmos, até para nos envolvermos de uma forma particular em missões nacionais, mas elas são presentes e estão presentes na nossa vida, na vida da Igreja. Eu gostaria de partilhar com os irmãos mais um vídeo. Nós já vimos um primeiro vídeo logo no início do Minho sobre o ministério do pastor Carlos Martínez, que nós conhecemos bem, com o qual estamos mais diretamente envolvidos. Tivemos a oportunidade há 2 anos, creio que foi há 2 anos, o tempo passa, mas acho que foi há 2 anos que nós fomos lá no passeio da Igreja. 3 anos já. 2, 3, bom. Estivemos lá, o tempo voa, não é? Estivemos lá com aqueles irmãos e foi um tempo tão abençoado. Ouvimos agora um testemunho de São Jorge. Os irmãos imaginam que para nós São Jorge tem um lugar especial. Com o Ismael, que partilhou esta mensagem connosco, viajei muitas vezes, muitos dias passámos ali naquela ilha. E, amados, quando nós ouvimos o testemunho dele, que temos 5 pessoas a ouvir o Evangelho regularmente na ilha de São Jorge, os irmãos podem pensar, mas só 5? Para uma realidade da ilha de São Jorge é realmente um milagre do Senhor. Durante muitos meses, nós íamos lá, viajávamos e conseguíamos contactar 1, 2 pessoas, e ter 5 pessoas regularmente agora a ouvir o Evangelho naquela ilha é um autêntico milagre. A ilha de São Jorge tem cerca de 7.000 habitantes, é muito conhecida por causa do queijo de São Jorge, mas é um lugar particularmente difícil para partilhar o Evangelho. Precisamos muito orar pelo pastor Ismael, pastor Tiago também, que estão na frente desta batalha. Só para ter uma ideia, a certa altura fizemos um trabalho evangelístico com o apoio de um missionário que veio do Canadá, um médico, e conseguimos ter 52 conversas frente a frente, pessoais, a apresentar o Evangelho. Dessas 52 conversas, 25 resultaram no momento em que a pessoa voluntariamente quis orar a aceitar Jesus. Amados, nunca mais conseguimos ter nenhum contacto com nenhuma dessas 52 pessoas, nem com essas 25, porque, pura e simplesmente, nas nossas visitas a seguir, não quiseram conversar mais connosco. É muito difícil, é um trabalho realmente muito desafiante. Precisamos de continuar a cuidar destes queridos ali na Ilha de São Jorge. Mas eu queria partilhar com os irmãos hoje um projeto missionário, plantação de igreja, bem perto de nós, Ovar. Vamos ver o vídeo que o pastor Alexandre Glória tem para partilhar connosco. O trabalho em Ovar é um trabalho de cooperação, que envolve o esforço de todos, não somente nosso, mas também das igrejas. Começámos este trabalho com cultos na casa do nosso irmão Luís Tavares, no Furador. Começámos a procurar pessoas crentes, encontramos um casal, o nosso irmão Henrique e a nossa irmã Carolina. Este casal tem uma ótica. Desafiámos estes irmãos a abrir a sua ótica para a realização de cultos. Numa primeira fase, os cultos eram mensais. Depois, passaram a ser de 15 em 15 dias. Até ao início deste ano, nós tínhamos então cultos de 15 em 15 dias em Ovar. Realizámos também algumas caminhadas de oração, assim como organizámos uma semana evangelística de basquete. Devido à pandemia Covid-19, tivemos que cancelar os cultos na loja. Tivemos que nos adaptar. Passámos então a ter cultos online, todos os domingos às 5 horas. Como também passámos a ter uma reunião de oração às quartas-feiras às 8h30. Organizámos o grupo de mulheres, que também já tem a sua reunião regular. Este trabalho é um trabalho que envolve o esforço de todos. Ovar é uma cidade que tem 55.000 habitantes e tem apenas 3 igrejas evangélicas. Uma Assembleia de Deus com 100 membros e outras 2 igrejas evangélicas chamadas dos Irmãos com cerca de 25 membros cada uma. É um concelho que precisa bastante do Evangelho. Nós precisamos de vocês. O lema da nossa missão é João 15,16, que diz: "Não foste vós que me escolheste,
mas fui eu que o escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça para sempre. Fique tudo quanto pedires ao Pai, Ele vos conceda. Nós estamos a levar para frutificar. E a nossa visão do trabalho missionário é baseado na Grande Comissão. E a Grande Comissão tem basicamente 3 grandes atos. O primeiro, ir fazer discípulos de todas as nações. E nós estamos a levar em obediência a esta chamada de irmos. Mas a Grande Comissão também passa por batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós damos graças a Deus, porque a nossa missão já realizou 2 batismos. Mas a Grande Comissão continua no ensino, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E nós damos graças a Deus, porque a nossa missão também já tem 3 alunos no Seminário Teológico Batista. Nós estamos aqui realmente para fazer discípulos de Jesus Cristo. Queremos abrir uma igreja que seja missionária, que tenha a visão virada para fora e que ajude a levar o Evangelho ao nosso Portugal. Mas para isso, contamos com todos e contamos acima de tudo com as vossas orações e com o vosso suporte. Por isso, desde já, queríamos agradecer em nome de toda a missão e em nome de todos aqueles que estão a abrir trabalhos e a abrir igrejas em Portugal. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Mais um testemunho bem perto de nós, aqui em Alvar, de algo que Deus está a fazer na nossa nação e com o qual nós estamos envolvidos e queremos estar envolvidos em oração, também em cuidado e também em sustento. São projetos de cooperação que precisam e que só vão acontecer através da cooperação das nossas igrejas. Antes mesmo de nós podermos ofertar, e queria dizer aos irmãos que se os irmãos hoje não vêm preparados para o fazer, foi distribuído o envelope, podem fazê-lo no próximo domingo. Se quiserem ofertar hoje e quiserem ofertar no próximo domingo, os nossos irmãos tesoureiros irão fornecer envelopes para que essa oferta possa ser destinada exclusivamente para missões. Podem fazer como desejarem, pedindo ajuda aos nossos irmãos tesoureiros, mas antes mesmo de nós participarmos nesta entrega, nesta participação muito prática na missão, ia pedir à Marina, porque a Marina é a expressão prática da missão também. Marina, podes vir à frente, por favor, para orar por nós, porque missões nacionais passa por aquilo que o Senhor também nos permite fazer neste tempo e nós não nos esquecemos, não queremos, nem vamos esquecer que o Senhor nos tem trazido até nós, a Marina e o Marco, para juntos podermos ser parte da missão. Então, porque a Marina e o Marco vivem isto também de uma forma muito intensa, já há muito tempo nas vidas deles, eu vou pedir que a Marina possa nos dirigir em oração. Vamos ficar de pé, depois vamos cantar o hino. Enquanto cantamos o hino, vamos fazer a entrega da oferta. Vou pedir ordenadamente, primeira ala do lado direito, vindo pelo meio, retornando pelas laterais, e desta forma vamos entregar a nossa oferta. Vamos orar com a irmã Marina. Querido Pai no céu, obrigado, Senhor, por este momento que podemos estar na Tua presença, Senhor. E obrigado pelo privilégio para ser os Seus pés e Suas mãos para um mundo que não conhece. E pedimos, Senhor, que Tu abençoas os missionários que Tu escolheste em vários lugares deste país e à volta do mundo para levar a mensagem nova, para que muitos conhecem-Te não somente como Filho de Maria, mas como Filho de Deus e como o Salvador do mundo. Obrigado, Senhor, que Tu és o nosso Salvador, obrigado, que Tu ama nós tanto que deste o Seu Filho por nós. E, Senhor, usa-nos todos os dias para ser luz na escuridão. Sim, seja. Neste mundo tão difícil agora, Senhor, pedimos que Tu se ilumina a nós para ser luzes e para testemunhar de Ti, Senhor, do impacto que Tu fazes na nossa vida todos os dias. Sim. E que Tu abres corações de muitos que estão buscando a verdade, Senhor. Sim. Sabemos que Tu, Senhor, és a verdade e és a vida. Então pedimos, Senhor, que Tu abençoe. Usa esta oferta
muitos chegam aos teus pés, Senhor. Sim, seja, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos então fazer a entrega das ofertas, enquanto cantamos o hino Levanta a tua voz e anuncia, e creio que não fazia mais sentido quando o tema deste ano para as missões é vai e conta o que Jesus fez, o que Deus fez por ti. Portanto, vamos levantar as nossas vozes e anunciar esta mensagem. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos tanto partilhar esta mensagem, Senhor. Queremos realmente... que mais nós podemos fazer? Nós temos esta dádiva, Senhor, que Tu nos deste, Pai. E nós queremos tanto partilhar com os outros. E queremos abençoar, Pai, estas famílias que estão a fazê-lo noutros lugares no nosso país, Senhor. Obrigada por estas ofertas que foram entregues, Senhor. Que Tu possas usar, Senhor, multiplicar, Senhor. Que Tu possas chamar mais e mais pessoas para trabalhar na Tua obra no nosso país, Senhor. Que nos desafies a cada um de nós, Pai, para além de contribuirmos, Senhor, de orarmos, que possamos também pôr em prática e falar com aqueles que nos rodeiam, Senhor. Que não deixemos de o fazer, Pai. Mas nós Te queremos, neste momento, agradecer muito, muito, Senhor, porque Tu já tens levantado pessoas para partilhar a Tua palavra, Senhor. E tens levantado recursos, Senhor, e nós Te queremos entregá-los nas Tuas mãos, Pai, para Tu os possas usar segundo a Tua vontade. É isto que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai.
e ouvimos os testemunhos de que não é fácil para estas famílias que estão nestes locais em particulares e noutros que nós temos tido notícias, e também não é fácil para nós os nossos contactos, nem sempre é fácil partilharmos, mas nós não vamos sozinhos, nós não vamos despreparados. E este corinho que nós já não cantamos há muito tempo diz exatamente isto, é que nós vamos preparados para aquilo que é o mais poderoso. É Deus quem nos prepara para a batalha, nós não vamos sozinhos. Então, o meu convite é que possamos cantar este coro tendo isto em mente. Nós não podemos deixar de partilhar, mas nós também não vamos sozinhos. Vamos então, os que desejarem ficar de pé podem fazê-lo, quem desejar ficar sentado também pode fazê-lo. Vamos louvar o nosso Deus com este coro também. Vamos agora ouvir a palavra dada pelo pastor. Amados, peço que vão abrindo as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 8. Vamos ainda fazer algum interregno na nossa caminhada pela carta de Tiago, mas hoje importava considerar este texto que nos foi proposto também pelo Departamento de Missões para este momento de envolvimento em missões nacionais. E um dia fui a um culto, participar num culto numa igreja, e fiquei muito surpreendido com a forma como o pastor naquele dia desafiou a igreja a participar na oferta. Ele chegou lá à frente e disse: Igreja, Deus já nos deu todos os recursos que nós necessitávamos para o seu trabalho. E esta é a boa notícia. Deus já nos deu tudo o que precisávamos. Há uma má notícia. É que ainda está na sua carteira. E eu fiquei assim a olhar, uau, que coragem de fazer este apelo, não é? Este desafio. Eu não quero fazer esse apelo. Mas há uma coisa que eu queria usar este exemplo. Deus já nos deu todos os recursos para a sua missão. Todos. Sabem onde é que eles estão? Estão aqui. É a sua igreja. É a sua igreja. Cada um de nós é a expressão muito prática dos recursos que Deus preparou para a sua missão.
E nós, ao longo deste ano, tomámos como tema o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, em que o Senhor Jesus determina que nós todos, enquanto seus discípulos, somos chamados a ser sal e luz para o mundo. Ou seja, Deus determinou que todos nós, enquanto seus discípulos, fomos chamados para sermos agentes de transformação deste mundo, desta cultura, desta sociedade. Aliás, Paulo lembra, não se conformem com este mundo, mas transformem-no. E obviamente, e já agora lembrando exatamente Paulo, lembramos que este poder para transformar não somos nós, obviamente, é o próprio Evangelho. Não esquecemos que o apóstolo Paulo, logo no início da carta aos Romanos, declara isso mesmo. E ele dizia que não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. E é este poder que o Senhor nos tem dado, no qual nos tem incluído, através do qual nós fomos transformados, que é poder para transformar. E esta boa nova, esta mensagem. Evangelho é exatamente isso, são boas notícias, boas novas. E as boas notícias, principalmente as boas notícias, amados, são para serem partilhadas. Precisamos de as partilhar. E ser sal e luz neste mundo, nesta situação em que estamos presentes, em boa medida, eu diria em toda a medida, é partilharmos, anunciarmos, vivermos esta boa notícia, este bom Evangelho. Esta é a nossa missão. É a missão que Deus tem dado a todos nós. Eu fico sempre com o receio de que nestes dias em que celebramos missões, podemos cair no erro de achar que, primeiro, missão é para aqueles que estão lá no lugar, ou que missão é só ofertarmos. Não. Missão é a nossa participação de todos nós nesta tarefa que o Senhor nos tem dado. Dizia eu que missão é partilhar, anunciar as boas notícias. E eu aqui queria fazer uma pequena reflexão para percebermos que temos um problema aqui, um grave e difícil problema, um grande obstáculo para esta missão. É que nós vivemos num mundo, e particularmente na nossa cultura portuguesa, muito forte, vivemos num mundo onde não se privilegia as boas notícias. Nós, então, como portugueses, estamos no top dos países mais pessimistas do mundo e, por isso, queremos muito partilhar as más notícias, porque é isso que, de alguma forma, estranhamente, nos satisfaz. Não é fácil, amados. Num mundo onde se privilegia as más notícias, tomar a responsabilidade que o Senhor nos deu de anunciar as boas notícias, as boas novas. E sabem, isto às vezes até influencia a forma como nós comunicamos, porque por vezes assustamos mais as pessoas com o inferno, ou seja, a má notícia, do que anunciamos o céu, a boa notícia da salvação de Jesus Cristo. Mas são estas boas notícias que nós temos para dar, são as boas notícias que salvam. Ninguém vai para o céu por ter medo do inferno, ok? Nós somos salvos pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, por este bom Evangelho, Vamos ler estes versículos de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 35 ao versículo 39. E depois ia pedir que os irmãos, por favor, mantivessem a vossa Bíblia aberta. Queríamos, em alguns minutos, passar por este texto. Diz assim a palavra de Deus, Lucas capítulo 8 e versículo 35. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De facto, acharam o homem de quem saíra os demónios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demónios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito.
Mas estes versículos vêm na sequência de um episódio que eu creio que nos é familiar e conhecido. A partir do versículo 26 do mesmo capítulo, e depois do Senhor Jesus ter passado por aquele momento que nos é tão familiar e tão intenso de Jesus acalmar a tempestade, aquele momento muito intenso para os discípulos, do outro lado do lago da Galileia, então o Senhor Jesus, ao sair do barco, tem um encontro. E vem ao seu encontro, de facto, um homem que estava numa condição absolutamente deplorável. Ele estava possuído, ele estava numa condição social, espiritual, caótica. A descrição da sua condição é realmente perturbadora. E nesse encontro, como bem lembramos, até porque ele é marcado por um episódio único, o Senhor Jesus liberta-o daqueles demónios, faz que esses demónios se puderem de uma vara de porcos, e os porcos são lançados sobre o mar, e assim todos morrem, e o Senhor Jesus faz aquela obra de libertação sobre aquela vida. Um acontecimento absolutamente extraordinário, amados. Um acontecimento absolutamente extraordinário. E é interessante verificar que o que nós encontramos neste texto, na descrição destes versículos que lemos, é que o resultado daquele momento público, intenso, extraordinário, não foi tão positivo para a comunicação do Evangelho como à partida poderíamos esperar. E é interessante considerar isto, porque muitas vezes nós pensamos que um grande acontecimento, um grande evento, é a grande solução para partilharmos o Evangelho. Se acontecer alguma coisa extraordinária, então as pessoas vão acreditar em Jesus. Este texto ajuda-nos a perceber que não é assim. Na realidade, todo este grande evento, que foi uma ação particular e muito intencional do Senhor Jesus Cristo naquele lugar, e compreendendo, obviamente, que sempre que o Senhor Jesus age, é sempre algo absolutamente extraordinário, porque as ações, as intervenções de Jesus são sempre todas elas extraordinárias. A verdade é que esta ação do Senhor Jesus Cristo provocou duas reações, duas respostas bem diferentes. E elas estão representadas neste texto por dois pedidos que foram feitos ao Senhor Jesus. Eu não me quero deter muito sobre o primeiro pedido, mas precisamos de o considerar. O primeiro pedido foi feito ao Senhor Jesus Cristo, no versículo 37, pela generalidade das pessoas daquele lugar, que foram uns que presenciaram e outros que, ouvindo da notícia, vieram ter com Jesus naquele dia. E o pedido que foi feito ao Senhor Jesus foi exatamente: por favor, vai-te embora, não te queremos aqui. Jesus foi rejeitado, amados. É estranho, mas Jesus foi rejeitado pela generalidade daquelas pessoas. Umas que viram e outras que ouviram na primeira pessoa aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha feito. E apesar de terem visto, apesar de terem tido o testemunho na primeira pessoa, de verem o efeito da ação do Senhor Jesus na vida daquele homem, a verdade é que Jesus foi rejeitado. Apesar de tudo o que Jesus fez, infelizmente, aquela população pediu ao Senhor Jesus Cristo que se ausentasse. E, infelizmente, isto é algo que nós também vemos nos nossos dias acontecer. Pessoas que, apesar de verem de uma forma clara a intervenção e a ação de Jesus, ainda assim rejeitam o Senhor Jesus. E, amados, não é por falta de sinais. Não é por falta de sinais. É mesmo por dureza de coração, por rejeição espiritual. Mas eu gostava que nós pudéssemos dar muito mais atenção ao outro pedido. O outro pedido encontramos-lo no versículo 35. Aliás, o outro pedido encontramos-lo na pessoa que foi transformada neste homem e que no versículo 35, na parte final deste versículo, agora vemos ele aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. O pedido está então no versículo 38. O pedido deste homem é que Jesus permitisse que ele continuasse a caminhar com ele. Ele queria estar perto do Senhor Jesus Cristo.
A obra que Jesus realizou na vida deste homem é absolutamente extraordinária. Quando nós comparamos aquilo que está registado no versículo 27 e no versículo 29 com aquilo que está registado no versículo 35, é absolutamente incrível. No versículo 27 está lá a dizer que este homem não se vestia, andava nu, vivia nos cemitérios, no meio dos sepulcros. No versículo 29 diz que ele que tinha uma força extraordinária, destruía tudo à sua volta. Portanto, era uma pessoa impossível de relacionamento, era uma pessoa que estava, obviamente, totalmente transtornada. Mas a imagem que nós temos no versículo 35 é de alguém, como diz o texto, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Esta foi a obra que Jesus fez na vida daquele homem. E ninguém fica indiferente àquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na vida dele. Mas o mais importante, amados, não foi o facto daquele homem ter sido libertado dos demónios. Foi muito importante. O mais importante está registado no versículo 36, porque Lucas registra no versículo 36 que aquele homem foi salvo. Foi salvo. E este vocábulo que Lucas usa no versículo 36 é um vocábulo de duplo significado. Poderia significar, muitas vezes, uma libertação de um qualquer problema, mas na maioria dos casos, no Novo Testamento, este vocábulo é usado para indicar aquilo que aconteceu espiritualmente, uma salvação espiritual. Aliás, o mesmo vocábulo que Jesus usa no versículo 38, quando diz àquela mulher: vai, a tua fé te salvou. O que está ali registado é que Jesus não só libertou aquele homem, mas ele salvou aquele homem. E muito naturalmente, a reação, o desejo daquele homem, do qual nós nem sequer sabemos o nome. Isto é muito incómodo. Há muitos personagens importantes da Bíblia dos quais nós não sabemos o nome. Um dia, se for possível, saberemos lá no céu. Mas este homem, obviamente e naturalmente, queria e desejava estar perto de Jesus. Jesus tinha feito uma obra absolutamente extraordinária. Ele quer mais de Jesus. E por isso faz este pedido a Jesus. O que é muito surpreendente, amados, ninguém esperaria por isso, é que no versículo 38 nós vemos Jesus a dizer: não, tu não vais comigo, eu não te quero ao pé de mim. Mas esta rejeição de Jesus é uma rejeição cheia de propósitos. De facto, Jesus tinha planos para a vida daquele homem. Amados, muitas vezes na nossa vida, algumas rejeições que Jesus traz à nossa vida têm um propósito. E às vezes, aquilo que para nós é muito evidente, que era até espiritualmente desejável, então havia melhor coisa para aquele homem de se não estar perto de Jesus. E Jesus diz: não, não é. Agora para ti eu tenho outros planos. Eu tenho outros planos. E o que Jesus diz no versículo 39 é que ele deveria voltar para casa, mas ele volta para casa com uma missão. Ele volta para casa com uma notícia que precisa de ser partilhada e que é urgente ser partilhada. E no meu ponto de vista é interessante Jesus decidir fazer isto, porque para mim o que fazia sentido era Jesus ir lá e anunciar. Afinal de contas, Ele é a boa notícia. Ele é o Evangelho. Porquê é que Jesus não foi? Mas Jesus naquele momento decidiu que agora era a missão daquele homem ir e cumprir a missão que Jesus também estava a cumprir. Mas a verdade é que quando nós olhamos para o texto percebemos uma realidade. Jesus estava a ser rejeitado, percebem? Ele acabou de ser convidado a ir-se embora. Muito provavelmente ninguém queria ouvir Jesus falar naquele momento. A verdade é que Jesus, sentindo esta rejeição, decidiu que agora a melhor forma de cumprir a missão com o qual ele está absolutamente comprometido era enviar aquele homem. Provavelmente, aquele homem, o povo, a sua família, iria ouvir. Porque as mudanças eram evidentes. Agora, amados, quando eu olho para o texto, fico muito preocupado com a negligência do Senhor Jesus Cristo.
Afinal de contas, aquele homem não tinha ido à escola dominical. Aquele homem não tinha estudado a declaração de fé. Aquele homem não tinha feito nenhuma formação em evangelismo pessoal. Aquele homem não tinha folhetos nem qualquer outro recurso para cumprir a missão. Como é que ele pode cumprir esta missão? O que é que Jesus está a pensar quando manda um homem daqueles em missão? Ainda assim, o Senhor Jesus enviou. Ainda assim, é Ele que o Senhor Jesus envia com esta missão. E, amados, o que Jesus o manda fazer é uma coisa absolutamente simples. Versículo 39. Vejam o conteúdo, a descrição da missão. Volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Ele não ia partilhar com os seus toda a teologia sistemática. Ele não ia falar sobre a interpretação de todas as intervenções de Deus nos profetas do Antigo Testamento. Não, o que ele tinha que ir fazer era uma coisa muito simples. Era contar, pura e simplesmente contar o que é que Jesus tinha feito na vida dele. E isso ele podia fazer muito facilmente, porque ele sabia muito bem o que é que Jesus tinha feito na vida dele. Amados, quando eu olho para o versículo 39, eu olho para ele como um encorajamento, mas também como um desafio para todos nós. É que a resposta deste homem não foi: mas eu não sei falar, eu não sei o que é que vou fazer, eu não fui ao seminário. Não, o texto diz que ele foi, e vejam, foi por toda a cidade e foi contar o que Jesus tinha feito na vida dele. Eu fico muito encorajado e desafiado com o exemplo deste homem. E imediatamente ele foi e anunciou. E, amados, quando eu olho para este momento, eu percebo também um ato de misericórdia do Senhor Jesus Cristo para aquele povo, para os gerazenos. Há palavras que às vezes ficam complicadas. Eu vejo um ato de misericórdia. Porque aqueles que tinham dito ao Senhor Jesus para se ir embora, agora tinham alguém enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo para anunciar as boas novas da salvação. E como é que ele ia fazer? Ele ia contar a todas as pessoas, como estava a contar, aquilo que o Senhor Jesus tinha feito na sua vida. Amados, este texto é dos textos de mais fácil aplicação na nossa vida. Às vezes há textos que nós temos que olhar para ele e pensamos: bom, agora como é que eu vou aplicar isto à minha vida? Este é muito simples. Simples não significa fácil. É muito intenso, mas é muito simples. Nós já lembramos que o Senhor Jesus determinou que todos nós, como seus discípulos, somos chamados e enviados para sermos sal e luz neste mundo. Para sermos agentes de transformação do mundo, da sua cultura, das sociedades. Já lembramos que o Senhor Jesus nos enviou a fazermos discípulos, anunciando este Evangelho de salvação que tem poder para transformar vidas. Sabemos que o Senhor Jesus nos enviou a ensinar, a partilhar, a batizar, a levar tudo aquilo que o Senhor nos deu, partilhar com todos aqueles que o Senhor põe no nosso caminho. Nós já lembramos isso. Sistematicamente nós, perante essa missão, pomos uma pergunta: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Isso é muito difícil. É muito difícil. É difícil na nossa casa, é difícil na nossa vizinhança, é difícil no nosso trabalho, é difícil em São Jorge, é difícil em Ovar, é difícil no Minho, é difícil em todo lugar. Porquê? Porque esta é uma boa notícia que muitos rejeitam, como aconteceu naquele dia com o Senhor Jesus. E nós começamos a alimentar o nosso coração com aquilo que ouvimos. As pessoas não querem ouvir o Evangelho. Então, se não querem, não vamos insistir. Amados, vejam, o Senhor Jesus Cristo, quando foi rejeitado, o que é que Ele fez? Mandou alguém fazer aquilo que Ele estava a fazer. Rejeitaram Jesus e Jesus enviou. Agora vai falar às pessoas aquilo que eu fiz na tua vida, aquilo que Deus tem feito na tua vida.
Tantas vezes nos refugiamos na desculpa, eu não sei o que é que vou dizer. É muito simples. É tão fácil, amados. Nós só temos que dizer o que é que Jesus fez na nossa vida. Será que não sabemos? Pura e simplesmente temos que contar às outras pessoas o que é que Jesus fez na nossa vida. E eu não me refiro só ao momento da salvação, àquele momento em que o Senhor Jesus se revelou, nós entregámos a nossa vida, porque bem me parece, e creio que todos concordarão, que o Senhor Jesus Cristo tem feito outras coisas na nossa vida, certo? Tem feito? É porque, de facto, se nós contarmos sempre o que aconteceu naquele dia, provavelmente há pessoas que não nos querem ouvir falar mais, porque já ouviram aquela história muitas vezes. Isso, de facto, se calhar fica cansativo. Mas sabem, esta semana Jesus fez coisas na minha vida e se calhar faz todo o sentido eu partilhar. Olha, sabes o que é que Jesus fez na minha vida esta semana? É porque se nós contarmos àqueles que estão próximos de nós aquilo que Jesus tem feito na nossa vida, nós temos sempre coisas novas para contar. Temos sempre coisas novas para contar e aquilo que Jesus faz é sempre extraordinário. E estas boas notícias, amados, precisam de ser partilhadas. E é esta boa notícia que nós temos que partilhar. O que é que Jesus tem feito na minha vida? Amados, o que é que Jesus tem feito na nossa vida? Os irmãos lembram-se de alguma coisa que Jesus... Já não vou... Temos sempre aquela resposta, o Senhor dá-me saúde, o pão de cada dia. É verdade, o Senhor dá-nos todas essas coisas. Mas depois há outras coisas que o Senhor nos dá que não dá todos os dias, que dá pontualmente, que intervém de uma forma extraordinária. Aquele homem foi liberto daqueles demónios uma vez, não foi liberto mais vezes. Mas certamente o Senhor Jesus fez outras coisas na vida daquele homem. O que é que o Jesus tem feito na nossa vida? Amados, eu temo que às vezes uma das dificuldades que nós temos é porque nós desvalorizamos aquilo que Jesus anda a fazer na nossa vida e por isso não temos nada para contar. O que é que Jesus está a fazer na nossa vida, amados? Eu não vou pedir que os irmãos verbalizem agora, mas por favor, o que é que Jesus está a fazer? O que é que Jesus fez esta semana na vossa vida que faz todo o sentido partilhar com alguém? Porque isso pode ser uma boa forma desse alguém perceber quem Jesus é na minha vida. Amados, não é maravilhoso percebermos que Ele, de facto, todos os dias faz intervenções extraordinárias na nossa vida? É um ato de loucura, amados, acharmos que Jesus está em nós, vive em nós e que a nossa vida é uma coisa normal. Não é? Não pode ser. Se Jesus está em nós, a nossa vida é extraordinária. E com toda a certeza, amados, a sua presença e a sua ação vai produzir no nosso coração coisas extraordinárias. Eu tenho a certeza disso, amados. Eu tenho experimentado isso. E estou certo que os irmãos também têm experimentado. Então, amados, é muito simples. Nós só temos que partilhar com os outros exatamente isso. As coisas maravilhosas que Jesus tem feito na nossa vida. E Ele tem feito coisas maravilhosas, amados. Tem, amados, por favor. Tem feito mesmo? Sim. Não, amados, Deus tem feito coisas maravilhosas. E a minha missão, a missão que o Senhor nos está a dar, é exatamente partilhar isso com aqueles que estão à nossa volta. E quando nós partilhamos o que Jesus tem feito na nossa vida, que é absolutamente extraordinário, estamos a fazer aquilo que Jesus quer que nós façamos. E não precisamos tirar nenhum curso superior. Não precisamos ser missionários em São Jorge. Certamente o Senhor vai chamar alguns de nós. Eu espero que agora alguns comecem a ficar incómodos nos vossos lugares. Certamente o Senhor vai chamar alguns de nós para uma missão particular. Eu estou certo disso. Um dia o Marco e a Marina estavam muito confortáveis na igreja deles, lá nos Estados Unidos. E o Senhor Jesus disse-lhes a eles, agora vocês vão literalmente para a vossa casa, não é? Vão lá à casa, à família contar. Aplica-se bem aqui o texto. Amados, certamente o Senhor vai levantar alguns de nós para intervirmos
de uma forma particular na missão que o Senhor tem. Mas há uma coisa que eu sei. O Senhor já tem todos os recursos que são necessários para essa missão. E sabem onde é que estão? Estão aqui. Somos nós. É a sua igreja. E tudo o que nós temos que fazer é contar àqueles que estão perto de nós as coisas extraordinárias que o Senhor tem feito. Que o Senhor nos ajude a ser parte desta missão. Não podemos deixar de participar com as nossas ofertas, com outras ações, mas, amados, que o Senhor nos dê a graça de diariamente sermos parte desta missão, quando contamos aos outros aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Podemos ficar de pé e orar? E eu vou pedir ao pastor César, que um dia também estava muito confortável na sua casa, com a Dina, e Deus disse para... É interessante porque o César e a Dina têm uma experiência que a certa altura também aconteceu connosco, é o Senhor dizer coisas para fazer, mas não diz bem o que é, e não sabemos muito bem, e de repente estamos lá no meio da situação e o Senhor a usar-nos, não é? César, eu vou pedir que, se não te importas, vir aqui à frente só por causa de podermos também ficar, hoje em dia, também por causa da gravação, ficar na gravação. Podes usar aquele microfone ali, por favor. E assim todos podemos ouvir e participar em oração com o César. E assim terminaremos o nosso culto, pedindo que o Senhor nos abençoe, que possamos ir em paz e que o Senhor realmente possa, através de nós, fazer a sua missão. Vamos orar, irmãos. Pai Santo, nós te adoramos nesta manhã, te engrandecemos, Senhor. Obrigado por aquilo que estás a fazer, Senhor. Acima de tudo, obrigado por aquilo que tu és nas nossas vidas, Senhor. Obrigado, querido. Obrigado, Senhor, pela forma como tens cuidado de nós, como te tens revelado, Senhor, a cada um de nós. Que nós possamos a cada dia, Senhor, apreciar muito mais a tua presença em nós, Senhor. Sim, seja. Possamos viver por ela, Senhor, e honrar o teu nome, Senhor, com as nossas vidas. Senhor, que tu possas continuar a levantar homens e mulheres, Senhor, para te servirem, para te honrarem, Senhor, para poderem, Senhor, cumprir o teu propósito, ó Deus. É isso que nós desejamos, Pai. Que cada um de nós possa ser isso, Senhor, no seu lugar. Que cada um de nós possa estar disponível, Senhor, para aquilo que tu queres e para aquilo que tu desejas de cada um de nós. Sabemos, Senhor, que todo o poder, toda a capacidade vem de ti e confiamos em ti, dependemos de ti, Senhor, porque em nós mesmos nada há, Senhor, que possa fazer essa diferença. Mas em ti, Senhor, em ti há o poder, Senhor, há a graça, há o amor, há a compaixão, Senhor, para podermos alcançar os outros. Por isso, Senhor, nós queremos entregar-te as nossas vidas, Senhor, e depender de ti, ficando na expectativa, Senhor, daquilo que tu tens para cada um de nós. Guarda-nos, Senhor, abençoa-nos, dá-nos uma semana abençoada, Senhor, e que possamos olhar para ti a cada dia, Senhor. Como ouvíamos nesta manhã, Senhor, a tua presença em nós não nos deixa viver uma vida normal. Verdade. E nós não queremos, Senhor, viver essa vida normal. Nós queremos viver, Senhor, no teu sobrenatural. É verdade. Com essa presença viva, Senhor, e atuante em nós, Senhor. Paizinho querido, continua, Senhor, a dar-nos sabedoria para vivermos nestes tempos difíceis. Sim, querido. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Abençoa aqueles irmãos que têm os seus negócios, Senhor. Tu possas sustentar, tu possas abençoar, Senhor. Tu possas dar saída, Senhor, àqueles que têm os seus empregos, Senhor, que tu possas continuar também, Senhor, a olhar por eles. Aqueles que estão numa situação mais precária, Senhor, tu continuas a ser o mesmo Deus, o mesmo Pai. Por isso nós nos entregamos a ti, Pai, no nome de Jesus, para a tua honra e glória. Amém. Amém, Pai. Vamos ficar sentados enquanto escutamos o pós-ludo e depois então sairemos.